O Santos anunciou nesse domingo, já agora, quase no fim da tarde, a demissão do técnico Dorival Júnior depois de quase 2 anos no comando do Peixe. Veja os números do Dorival lá no Santos. Na segunda passagem dele no clube, 128 jogos, 74 vitórias, 26 empates e 28 derrotas. Esses os números do Dorival, aproveitamento de quase 65%, praticamente 2/3 dos pontos, em cada 3 ele conquistava 2. A grosso modo é isso aí que aconteceu. Não chega a ser uma campanha ruim. Aliás, se fosse, ele não teria ficado quase 2 anos no comando do Santos. E aí, Sormani? Ele ganhou o Campeonato Paulista, ele levou o Santos ao vice-campeonato da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro. A gente não pode fechar os olhos para isso. É muito importante. Não é fácil chegar numa decisão de uma Copa do Brasil e não é fácil ser segundo colocado no Campeonato Brasileiro. O grande problema do Dorival, Ilan, foi que neste ano de 2017 o time não consegue jogar bem. Não consegue. Já atingimos quase que a metade do ano. Entramos agora no último mês do primeiro semestre e o Santos não consegue jogar bem. Então me parece que o Dorival não tem mais aquele apelo que ele tinha no começo. Os jogadores parece que não estão mais comprando a ideia dele e ele já não comove os atletas com sua maneira de pensar e com o seu discurso no vestiário. Alguma coisa precisava ser feita. Eu acho que só a saída do Dorival pode resolver um problema de momentâneo, mas acho que o problema é muito maior. Há jogadores acomodados, e há jogadores incomodados também. Dizem que tem uma panela dentro do Santos, comandada por alguns jogadores. Eu não vou citar nomes aqui, porque eu não tenho como provar isso, e de repente eu posso me dar mal, e alguém pode me processar, e com razão. Mas dizem que tem uma panela violenta dentro do Santos e que o Dorival não conseguia dominar, não conseguia domar. Dorival Júnior, nessa presença desses quase 2 anos do Santos, ele elevou o Santos de patamar de novo. O Santos estava num patamar bem abaixo do que ele entrega nesse momento. Repito, com o Campeonato Paulista e com 2 vice-campeonatos na Copa do Brasil e no Brasileiro. E mais, uma classificação para Libertadores também. Quem assume, hein, o Sormani, a partir de agora? E o Santos vai mesmo buscar um novo treinador fora dos seus domínios? Ilan, é o seguinte, o presidente Modesto Roma Júnior, ele efetivou o Elano como interino. Efetivou como interino. Interinamente o Elano assume a equipe do Santos. Informação que eu tenho, que eu colhi agora há pouco. Se tudo der certo e o time reagir bem ao trabalho do Elano, ele permanece como treinador do Santos. O Santos não tem dinheiro. Não tem dinheiro, por exemplo, a pagar um técnico de ponta, como o Levir Coupe, ou também como o Marcelo Oliveira, que são 2 treinadores que foram cogitados essa tarde. Mas a informação que eu tenho é exatamente essa. Fica o Elano no primeiro momento, se começar a ganhar, como aconteceu com o Zé Ricardo ano passado no Flamengo, fica o Elano definitivamente. Marcelo Oliveira, que foi campeão com o Paulista com o Santos na temporada retrasada, vai ser muito provavelmente o auxiliar técnico do Elano nesta nova empreitada do Santos com o seu novo treinador. O campeonato está no começo, é verdade, em 4 jogos, no entanto, o Santos tem apenas 25% de aproveitamento, com 1 vitória e 3 derrotas. Portanto, Dorival Júnior não é mais o técnico do Santos, Elano assume interinamente, como disse aqui o Sormani, e se a coisa vingar, se a pipa levantar voo, né? Se a pipa ficar lá no alto, o Santos deve permanecer com o Elano, até por questões de custos. O Elano é um ex-jogador identificado com o clube e se funcionar que era o auxiliar do Dorival. Exato. E como volta e meia funciona esse tipo de coisa, né? O auxiliar assume, já conhece muito bem o grupo, já conhece muito bem o clube, a coisa passa a andar de outra forma. Às vezes é uma solução boa, bonita e barata e caseira, né? Pode ser esse o caminho escolhido pelo Santos. Só o tempo vai dizer.